Passo a palavra ao Edu. Vocês receberam um release sobre a observação dos adversários. O Edu vai falar um pouco sobre isso. Ele e o Fernando estão disponíveis para as perguntas. E então o Tite faz a divulgação da lista. Bom dia. Bom, como de costume, vou passar algumas informações que nós vamos ter no período agora dos 2 amistosos. Informações básicas, mas importantes para que os senhores possam estar junto com a gente aí na mesma página. Nosso chefe de delegação, que vai estar presente conosco chefiando, é o presidente da Federação Baiana, o Edinaldo Gomes. Importante salientar também a importância do objetivo que nós tínhamos, que já foi anunciado, os 4 jogos amistosos, né, que nós vamos ter. Nosso nível de preparação, nossa exigência e nossas preocupações foram todas atingidas, e o jogo contra a Rússia é um fato importante para nós, que podemos aí contemplar todos os objetivos possíveis que nós tínhamos como expectativa. E após o sorteio, também está sendo estudado pela comissão técnica a possibilidade ainda de termos 2 amistosos também, antes da nossa preparação durante, na verdade, a nossa preparação para a Copa do Mundo. Então, assim que sair o sorteio, nós temos o objetivo de estudar possibilidades para que também possamos incluir isso daí dentro da nossa preparação. A programação, como normalmente eu passo também, faltam alguns detalhes, mas nossa ideia é que nós possamos treinar 3 dias no Parque dos Príncipes, um estádio que estou trabalhando para viabilizar essa possibilidade. Não está 100% ainda concretizado, mas é um objetivo importante para nós, para depois descer a Lille, fazer um treino oficial e, posterior, obviamente, fazer o nosso jogo. Terminando o nosso jogo, vamos logo na sequência para Londres. Ficaremos na cidade de Londres, treinaremos no estádio do Fulham, também mais um objetivo de estar treinando no estádio, estar treinando no ambiente de jogo também, a gente crê que é bastante importante, para depois treino oficial em Wembley, e o nosso jogo, e após o jogo, obviamente, estão todos liberados. Passo a palavra ao nosso professor Tite, para que ele possa falar a lista dos convocados. Bom dia a todos. A lista ela tem um objetivo. Oportunizar. Vocês vão entender por quê, porque ela tem 25 atletas inicialmente convocados. Alisson, Roma; Cássio, Corinthians; Ederson, Manchester City. Defensores: Alexandro, Juventus; Dani Alves, PSG; Danilo, Manchester City; Gemerson, Mônaco; Marcelo, Real Madrid; Marquinhos, PSG; Miranda, Inter de Milão; Thiago Silva, PSG. Meio-campista: Casemiro, Real Madrid; Diego, Flamengo; Fernandinho, Manchester City; Juliano, Fenerbahçe; Paulinho, Barcelona; Felipe Coutinho, Liverpool; Renato Augusto, Beijing; William, Chelsea. Atacantes: Diego Souza, Sport Recife; Douglas Costa, Juventus; Firmino, Liverpool; Gabriel Jesus, Manchester City; Neymar Júnior, PSG; Tyson, Shakhtar. Essa é a lista dos convocados para os Jogos de Novembro. Damos aquele período para vocês passarem a lista e já iniciamos a coletiva de imprensa. Tá aí, portanto, a lista de convocados do técnico Tite. Henrique, já tem a lista aí contigo, né? Vamos repassar, então. Depois a gente vai para os comentários da galera. Então, mas os goleiros são Alisson, Cássio e Ederson. Os defensores: Alexandro, Dani Alves, Danilo, Gemerson, Marcelo, Marquinhos, Miranda e Thiago Silva. Os meias e volantes: Casimiro, Diego do Flamengo, Fernandinho, Juliano, Paulinho, Coutinho, Renato Augusto e William. Para frente, o ataque com Diego Souza, Douglas Costa,
Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Neymar e o Tyson. São 25 atletas convocados, como o técnico Tite destacou. E Marcos Paulo, aquela expectativa toda, o técnico Tite prefere fazer testes pontuais e mantém o grupo que ele imagina, a gente pensa pelo menos que ele imagina, é o grupo que ele pretende levar para a Copa do Mundo. São 25 atletas convocados e a galera já vai participando com a gente aqui via Facebook, Marcos Paulo. Pois é, mantendo uma base, né? O Carlos Alberto está aqui questionando um pouco a chegada do Diego Souza, pensando no Jô, o Jean Lucas também pensando no Bernard, o Denilson Pedro, todo mundo tem uma opção aí para a seleção brasileira, né? O interessante é que, ao mesmo tempo que todo mundo... Vamos lá então, gente, por favor, tem uma identifiquem-se antes das expectativa, perguntas, vamos para as perguntas, tá? depois a gente fala Guido, mais. por favor. Vamos começar as Bom dia, perguntas dos Tite. jornalistas. Aqui, Guido Nunes, do Sport TV. Você falou sobre essa questão da oportunidade, a gente vê uma lista com 25 nomes, mas nenhum nome que você ainda não tinha chamado. Eu queria só que você pudesse explicar para a gente, nesses 2 amistosos especificamente, essa questão da oportunidade, como é que ela vai se dar, e se há ainda espaço para a observação de outros nomes que você ainda não convocou, já pensando não só nesses 2 que já fechou a lista, mas talvez nos próximos 2 amistosos antes da convocação final. A realidade é diferente daquilo que nós gostaríamos que fosse. Eu tenho que trabalhar com o real, não com o meu imaginário, não aquilo que eu queria que fosse. Estou falando especificamente de tempo para oportunizar todos. Não dá de grandes atletas. Então, o que se busca? Uma amostragem para que realmente o atleta possa mostrar o seu real potencial. Assim como a equipe jogar e poder crescer, porque eu não sei o potencial todo de crescimento. Foi a resposta que eu tive em relação ao jogo contra o Chile. A minha amostragem ela é de 15 jogos, de 1 ano e 3 meses, mas menos de 2 meses se a gente comparar a tempo de clube. Então eu não posso cercear, tolher a capacidade de crescimento e de uma avaliação mais correta, mais fidedigna e oportunizar verdadeiramente e não ficar bota, tira, bota, tira. Por isso que eu estou colocando em relação à repetição de alguns atletas para que possam jogar. Assim como funções, elas possam ser executadas. E eu coloquei para vocês jogar junto Fernandinho e Casimiro. Para que essa equipe se consolide, mantenha uma estrutura e tu tenha uma real avaliação. Exemplo, Alexandro. Dá a oportunidade dele jogar um amistoso na Austrália, porém aí tem a necessidade, ele vem, joga bem contra a Bolívia e rebenta contra o Chile. Então essas oportunidades e essa competição entre os próprios atletas, dessa lista de mais ou menos 60 com que nós trabalhamos, e tendo sim uma margem a um acompanhamento àqueles que possam, né, surgir, se comprovar dentro de seus clubes. Tite, Cícero aqui da ESPN, bom dia. Edu também, os componentes da mesa. Deixa eu só fazer uma pergunta, antes de eu fazer a minha pergunta, para ver se eu não vou falar besteira. Não é data FIFA, né? Porque tem jogos do Campeonato Brasileiro, estou vendo aqui. Sim. Nas datas dos jogos da seleção, não é isso? É data FIFA. Mas não vai parar o Campeonato Brasileiro. É outra coisa. Tá. Mas é data FIFA. Tá. Então, em cima disso que eu quero te perguntar, Tite, o quanto você procurou, nessa lista tem 3 jogadores que atuam no futebol brasileiro, Cássio, Diego do Flamengo, Diego Souza, quanto você procurou preservar mais jogadores dos times brasileiros, já que o campeonato não para e está na reta final, para muitas definições de rebaixamento, de Libertadores da América, título e tudo mais. E a gente vê que dessa vez não veio o Tardelli, veio o Diego Souza. Então eu queria que você falasse basicamente 2 jogadores brasileiros que te fez chamar o Diego Souza novamente, não chamar o Tardelli. O Diego do Flamengo que você chamou da última vez e ele, não, infelizmente, lesionado, não pôde atender a sua convocação, né? Ontem ele fez 2 gols, foi muito bem. Não sei se ele já estava na lista antes do jogo de ontem ou pesou muito também a atuação dele ontem. E essa coisa do Campeonato Brasileiro ter rodadas. Vamos colocar do Campeonato Brasileiro. Nós conversamos a esse respeito. E sempre que possível, a seleção brasileira é o principal, porém associando ao fato de não prejudicar os clubes. Tecnicamente, não prejudicar a competição. Avaliamos isso em diversos momentos. Por exemplo,
tivéssemos 2 jogadores convocados de uma equipe e que um jogador tivesse o mesmo nível técnico de uma outra equipe, eu não ia convocar 2 da mesma. Essa é a ideia para as pessoas entenderem. Nesse momento, não teve nenhuma influência o Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque eu não posso retirar do atleta a possibilidade de estar se fechando o número de oportunidades de estar numa Copa do Mundo. E se eu fosse atleta, eu ia dizer assim, poxa, cara, eu mereço estar na seleção, eu mereço uma oportunidade, como outros tantos tivessem mais tempo, poderiam aqui estar. E digo, e daqui a pouco eu não vou, porque a minha equipe está... Pô, eu também tenho as minhas ambições. Então, não foi pesado. Foi pesado, sim, aquilo que a gente entende como qualidade técnica, possibilidade do merecimento de estar na seleção. Especificamente, Diego. Diego veio na seleção fazer uma função de área a área, de construção mais do que de infiltração e jogador mais adiantado que ele joga no Flamengo. A nossa forma de atuar assim, e eu vejo ele com essas condições. Foi acompanhado ontem pelo Fábio, tem um relato técnico do Kleber, do Matheus e do Fernando, tem um acompanhamento nosso à noite do jogo, sim, mas muito menos dos gols, porque eles são circunstanciais. Um pênalti é uma função específica, o segundo não, mas de ações, né? e dessa virtude que ele tem para jogar com um articulador, box to box. Tardelli, Diego Souza. Diego Souza empresta uma característica de pivô, mesmo jogando de uma forma diferente do que ele joga no esporte, né? Ele joga com 2 atacantes, ele e o André, ele vem fazer uma recompor, um jogador da bola aérea, da retenção, da qualidade técnica individual. Né? O Tardelli é jogador de mais mobilidade, mas a gente acompanhando todos esses. E aí, até o final da convocação, vai estar aberto e vai ter esse acompanhamento. Tite, aqui no fundo, Monique Danello, do Esporte Interativo. Observando cada lista tua, para a gente fica a sensação de que algumas posições parecem mais fechadas já, outras ainda com algumas opções em aberto. Que tipo de brecha pode aparecer até a Copa nessas posições que parecem mais definidas? E aí eu até te pergunto da lateral esquerda, por exemplo, que parecia uma posição bem encaminhada e o Alexandro parece ter chamado a tua atenção, como você disse, nesses últimos jogos, nessa última oportunidade. Que tipo de brecha pode aparecer em posições que parecem mais bem encaminhadas? O terceiro item da tua pergunta responde ao enunciado das 2 primeiras partes. Tu vê como as coisas são. Onde a gente aparece que já está fechado com 2 atletas de altíssimo nível, Felipe Luiz e Marcelo, surge um Alexandro, numa oportunidade que ela é de 2 machucados, vem, está num grande momento, foi convocado. Isso retira a possibilidade e diminui absolutamente. Só que eu tenho 2 jogadores retornando com um número de jogos já, e eu sei da qualidade do Felipe. E vou continuar acompanhando, não está fechado. Alguém está na frente, não está fechado nada. Eles vão concorrer de forma leal. Eu digo assim eu usei o termo competição. Uma equipe ela coopera entre si porque precisa jogar bem, mas ela compete para estar convocado, para ser o titular. Nisso está de um atleta que eu já tenho a real dimensão da pessoa que é o Felipe Luiz, da qualidade que tem. Do Marcelo, da pessoa e da qualidade que tem. E do momento muito bom do Alexandro. Porém, está aberto? Está aberto. Eu digo assim, durma com esse barulho. Eu vou levar isso daí até o final. No momento é dessa forma, mas não fica nenhuma situação alijada. Esse é o próprio exemplo. Tite, aqui Martina da imprensa alemã. Tudo bem? Você já explicou um pouco essa importância do Diego e as características dele. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre essa volta do Douglas Costa também, porque no ano passado ele ficou com pouca sorte, digamos, mas ele tinha se destacado muito na Alemanha. O Dunga chamou ele. Quais são as suas impressões dele agora na Juventus e também as suas expectativas para esses 2 jogos? Correta a tua observação em relação ao Douglas. Nós o convocamos em alguns momentos que ele vinha, e numa delas que ele tinha tido um problema no Bayern, inclusive no joelho, e recuperando. Isso retirou a ele uma possibilidade de todo o seu melhor desempenho. A temporada dele, época Guardiola, foi melhor que a época
Ancelotti. Teve uma transferência, e o Alegre fez uma observação muito correta, e que eu acompanhei, de um período de adaptação. Os jogos finais que ele fez, e teve um jogo que nós acompanhamos contra o Torino, e nesse jogo contra ele entrou, o jogo contra o Torino, o jogo que ele entrou e fez o cruzamento na jogada individual do Mandzukic contra o Sporting. Então, esse período e essa observação do jogador que está retomando o seu nível normal e natural. Por isso, o seu retorno. Tite, boa tarde. Bom dia ainda, né? Sérgio Guimarães, Rádio Gaúcho. Nesses 2 jogos amistosos que a seleção brasileira vai ter agora, esses 2 jogos são qualificatórios para que vocês tenham uma avaliação já entrando praticamente dito no espírito Copa do Mundo. Não que as eliminatórias não tenham sido, pelo contrário. Mas vocês observaram bastante as seleções da América do Sul, agora vão ter uma escola asiática e tem uma escola europeia. E, na sequência, o Brasil também já tem jogos amistosos com 2 seleções da Europa. A preferência desses 2 amistosos, que abre esse leque de possibilidade dito pelo Edu, você teria uma preferência? Qual tipo de escola que nós podemos imaginar ou prever que você vai pedir para o preenchimento de mais 2 amistosos nessa agenda da seleção até a Copa? Sim. Esse é um segundo estágio, eu digo assim que são etapas que a gente vai construindo e passando. Foi a etapa da classificação. Depois que nós nos classificamos, era a etapa de consolidação e crescimento da equipe, mas também oportunizar alguns outros atletas. Nós estamos fazendo isso sem desestruturar a equipe, porque eu não tenho tanta competência para mudar 8 jogadores, eu confesso. Eu não tenho. Para mudar 6, 7, 8 jogadores e ter uma real avaliação dele, eu não tenho. Eu não tenho essa competência toda. Então, mantém a estrutura da equipe, coloca alguns atletas, e aí tu tem verdadeiramente essa condição contra essa segunda etapa, essa terceira etapa, contra equipes europeias, contra a equipe asiática, daqui a pouco uma equipe africana, né? A gente criar essas possibilidades de enfrentamentos nesse nível. Nesse nível e com essa característica. Tite, o Wellington Campos aqui na sua ponta direita, bem aberto, e Rádio Itatiaia. Eu quero te perguntar a respeito do capitão da seleção brasileira para a Copa do Mundo, só fazendo já uma projeção. Nas eliminatórias deu certo, cada jogo um capitão. Você pretende também fazer assim na Copa do Mundo, cada jogo ter um capitão? A ideia inicial, sim. E tem uma ideia por trás da troca de capitania. Responsabilidades que todos nós temos que assumir. E não ficar numa situação de que a equipe vai mal dentro do campo, eles pegam e colocam, o técnico deveria ter interagido fora. O capitão, por que não faz lá dentro do campo? Não tem que ser os 11 para fazer. Tem que ser toda a comissão técnica para fazer no banco para interagir. Tem que ser os atletas que estão fora para interagir. Isso é equipe, isso aqui não é esporte individual. Então não dá para botar uma responsabilidade. E eu pego o exemplo que ficou marcado na minha memória, mas eu coloquei, eu não sei que Copa era, mas um gol que nós tomamos contra a Suécia, que o Didi foi buscar a bola dentro do gol. E vocês, repetidas vezes, ficaram colocando. Ele pegou a bola, colocou debaixo do braço, fez, olha que atitude. E aí eu até joguei na hora. Ele não era o capitão. Ele não era, né? Eu até perguntei, ele não era o capitão da equipe. Estou certo? Era o Bellini, né? No entanto, ele teve um comportamento de capitão. Então, cada atleta, cada um componente dessa equipe tem que ter um comportamento de capitão, independente da tarja. E não expor, e vou adiantar, e não expor de forma pública o cara que fica marcando. O capitão, o cara que vai estar lá. Não é assim. Futebol não é assim. Tite, bom dia ao centro, Igor Siqueira do Lance. E também queria fazer uma pro Edu depois. Para o Tite, para saber, essa convocação significa que, vamos dizer assim, os vestibulares antigamente tinham primeira fase e segunda fase, né? A gente já está na segunda fase do vestibular, com menos gente, o seu leque de 50 e poucos jogadores de observação já está mais reduzido, focando mais perto da lista de 30 que tem que mandar para a Copa. E para o Edu, queria saber qual exatamente foi a explicação do Flamengo para não fazer parte da lista de observação, para contribuir, se, não sei, se ficou algum tipo de ruído com o clube na comunicação por causa desde a situação do Vinícius Júnior também. Não sei se gostaria, por favor, de uma posição. De novo, o ideal e o real.
o ideal fosse que nós tivéssemos mais tempo para oportunizar mais. O Real vai se fechando o leque de oportunidades e de número de atletas, estando aberto o exemplo, a um Gabriel Jesus da vida que surgiu no Palmeiras, sim, mas vai se fechando naturalmente, sim. Não adianta eu querer omitir, mentir, desdizer. Não, o leque vai se fechando em função do pouco tempo que a gente tem até a Copa do Mundo. Bom, a não participação do Flamengo nas observações foi conversado de uma forma muito, muito tranquila, porque eu conversei com todos os clubes sobre essa possibilidade, tínhamos uma preocupação de não atrapalhá-los, né, em certo sentido, não consumir o tempo deles indevido, né, para servir a nós, embora todos eles foram super receptivos. O Flamengo só nos informou que eles estavam com um problema de reajuste, um problema de números de profissionais dentro do departamento, sendo que nós contratamos um profissional do Flamengo, que é o Dudu, que hoje nos atende como analista de desempenho das categorias de base, então estão com -1. Então, para não atrapalhar, nós preferimos, em conjunto, decidir pegar a seleção que o Flamengo ia estar observando, destinar a outra equipe. E quanto ao relacionamento, sem problema algum. O nosso relacionamento com o Flamengo, devido ao Vinícius ou qualquer outro tipo, zero de problema. Já conversamos bastante sobre isso também. Tanto é que liberamos o Diego no jogo que deveria liberar. Enfim, está tudo... Hã? Contra a Ponte Preta. Contra a Ponte, não, sem problema. Zero de problema de relacionamento. Tite, Pedro Ivo aqui do UOL à sua frente. Você fala antes da divulgação da lista que quer dar oportunidade e claramente os 25 nomes, os 2 nomes acima do normal, né, estão no ataque. É correto dizer que é a posição que hoje te preocupa mais, ou que você quer observar mais, porque no gol parece que a coisa já se encaminha, na zaga também, nas laterais o Danilo vai se consolidando, o Alexandre, apesar da disputa, e no meio nomes que você já vinha chamando. O ataque é hoje ali onde te permite uma maior observação, onde você quer analisar melhor, ainda não está a coisa tão fechada. E só para entender, você falou de seleção africana, o Edu falou de amistosos. Seriam para aqueles 2 amistosos ali já em maio, junho? Só para fazer um complemento que o professor falou. Eu falei do sorteio, porque o sorteio pode ser que nos norteie contra futuras seleções que nós podemos vir a jogar. Né? Ele citou a seleção africana. Quem sabe nós podemos encontrar na primeira fase a seleção africana, talvez seja um objetivo também de poder jogar com uma escola africana. Isso é uma ideia que nós já conversamos. Certo. Tá? Só voltando ao Tite, a questão do ataque, por favor. A respeito dos setores. Fica aberto, sim, essa possibilidade. Eu coloquei assim, eu preciso ver e entender as funções dos atletas, está no dia a dia, está no treinamento, isso me proporciona essa condição, afora todo o acompanhamento. E é assim, mas ela tem outros setores também. Tu diz assim, do meio para frente está aberto, mas sim. Mas tem outros setores. Vou dar o exemplo. Em relação aos goleiros, sempre vai ter uma análise mais profunda e mais específica do Taffarel. Palavra final minha. Mas essa avaliação técnica fina, desde reposição a melhores momentos, ela vai. E aí, repetindo, aí tem uma série de goleiros com essas virtudes. Lateral, é a oportunidade também de ver o Danilo daqui a pouco atuando. Mas ele tem Rafinha, ele tem Fagner. Está aberto. Está aberto, assim como eu coloquei. Gemerson, a oportunidade também, daqui a pouco, de atuação. Sem promessa, mas abre-se um leque. Mais tempo de treinamento, mais tempo de observação, mais tempo daqui a pouco possa ter no jogo. A minha amostragem fica melhor, eu vou ser mais justo e a minha possibilidade de errar ela é menor. Uma coisa está ligada à outra. Agora, de jogadores de frente, jogadores com características diferentes. Por exemplo, o Firmino faz jogador de lado também. E conversei com ele, e ele se sente confortável em fazer. Então, daqui a pouco ele pode fazer lado de campo numa função parecida com a do Coutinho, porque no Liverpool ele executa e porque se sente bem assim. Daqui a pouco tu tem o Diego, que ele é um jogador que possa fazer uma função mais avançada, com características diferentes da do Gabriel Jesus, o jogador da combinação
do pivô, da jogada de aproximação, que necessita de infiltradores próximos. O Gabriel Jesus já é um infiltrador por si só. Então, tu consegue ter e fica aberto nesse meio para frente, sim, mas atrás também tem uma parcela. Oi, Tite. Bom dia. Ricardo Lai, Fox Sports. Você falou de oportunizar, mas sem descaracterizar, né, o time, aquela consolidação do sistema tático. E nos amistosos tem essa oportunidade de um maior número de substituições. Como é que é esse desafio, né, para observar dentro de campo, não somente no treinamento, e se o Cássio vai ter a mesma oportunidade que o Ederson de começar um jogo? A regra, sim, tu observou correto, e nós conversamos também, o Kleber fez essa observação, ele disse, é bom também, porque nos amistosos nos permitem 6 substituições. E aí, no transcurso do jogo, tu pode também ampliar esse leque de oportunidades, não especificamente, eu não vou te dizer em relação ao Cássio, mas 6 atletas que estão, nós também vamos, daqui a pouco, poder utilizar todo jogo, tal qual foi contra a Austrália, que foi importante, tal qual foi contra a Colômbia, no jogo da amizade. Se as pessoas não lembram, mas não é jogo. Não é? Jorge veio convocado depois daquela oportunidade. Diego veio, e estava no banco o Diego, hein? Diego foi banco daquele jogo. Me ajudem aí a comissão técnica. Diego Souza. Quem? Dudu, retornando. Luan. Tu vê como as oportunidades elas se dão. Mas esse jogo não vai. Está vendo? Nós citamos 5 jogadores que naquele jogo da amizade nos proporcionou hoje estarem convocados. Ou, em algum outro momento, estar convocado. Sim, a resposta específica, sim. 6 substituições também nos proporciona essa entrar, esse jogar. Tite, aqui é a tua esquerda, Eric Faria. A esquerda, doutor, tá aqui. Tudo bem? Tite, uma pergunta mais pelo lado pessoal, assim, vai te dar uma certa angústia saber que você vai ter esses 2 jogos, depois só em março você vai estar com esses caras de novo e depois já é a Copa do Mundo. Você que é um cara que gosta de trabalhar no campo, tá em contato com os jogadores, te dá essa angústia, assim, saber que é tão pouco tempo para trabalhar e já logo a seguir já tem a Copa? Me angustia, sim. Bate tu está abordando um lado humano, agora não é um lado técnico, e eu vou responder do lado humano. Me angustia, me deixa incomodado, me deixa eu com energia para ficar vendo tudo, observando tudo, tanto quanto possível as informações e os acompanhamentos. Eu não subi nenhuma vez essa semana para almoçar, porque eu fiquei voltado ao meu trabalho, porque eu queria ser o mais justo possível. Eu não sabia, eu digo, cara, 23, eu vou cometer injustiças. Já vou cometer naturalmente, porque é ser humano. E não me venham, por favor, porque eu odeio com que fale que é um discurso de pastoral. É de um cara que tem princípios, é diferente. Se vocês querem me critiquem de outra forma, mas não use esse adjetivo porque pastor estudou muito ou alguma coisa para esse sentido. Então, retirem fora. Mas de um cara que tem princípios humanos, de justiça, de um dia ser atleta e dizer assim, pô, cara, eu gostaria de ser convocado. Eu fiz por merecer. E eu estava saindo de casa e tomei-lhe um pitaco da minha esposa. Ela disse, convoca mais, cara, convoca mais para ser justo. Aí eu falei para ela, tá, deu, chega. Bom dia. A pergunta é para o Edu. O lado humano, sim. Ele talvez o que mais me incomode. Bom dia. Aqui no meio a pergunta é para o Edu. Edu, recentemente a gente teve a notícia de que o Jorginho estaria pensando em se naturalizar, enfim, pensando em possibilidades de seleção, de Copa do Mundo. E nosso histórico tem muitos jogadores brasileiros que se naturalizam por outras seleções, porque o Brasil tem muitos atletas, né? Eu queria saber de você se vocês já conversaram com o Jorginho a respeito, tem a situação do Malcom também, mas eu queria saber de você se vocês já chegaram a procurar o Jorginho, se já conversaram a respeito disso com ele. Perfeito. Sim. Eu, pessoalmente, conversei com o Jorginho, depois da reunião que nós tivemos junto com a comissão técnica, sobre o interesse
e as observações que estavam sendo feitas pelo atleta Jorginho. Eu fiz questão de ligar para ele e falar a verdade dos fatos que nós estávamos conversando, mas também deixei ele à vontade para tomar uma decisão que é uma decisão delicada e importante para a carreira do atleta. Mas não deixei ele de saber a verdade que estava acontecendo aqui. Ele está, sim, ainda, se o senhor me permite... Sim. Ele está, sim, ainda sendo observado, tanto é que o Silvinho acompanhou muitos jogos dele lá, estando na Itália. Acompanhado, vamos dizer melhor. Isso, acompanhado, isso. Nós conversamos bastante internamente sobre ele, sobre as características dele, sobre que função ele poderia vir a jogar, e foi falado a verdade, e agora, o futuro, a gente vamos esperar as decisões, mas o importante para nós, que nos dá uma tranquilidade, é que o atleta está sabendo o que nós estamos pensando. As 3 últimas perguntas, por favor. Tite aqui. Bom dia. Outro dia, técnico da seleção japonesa falou que se o Japão continuar a jogar desse jeito, vai tomar 10 gols do Brasil. Acredito que essa palavra para incentivar e para chamar a atenção de jogadores dele, né? Mas também é consideração dele em relação à seleção brasileira atual. Se Tite já está tendo algumas informações, qual a impressão que Tite tem sobre a seleção japonesa de hoje? Nós, a partir desse momento, eu confesso, eu fiquei muito voltado a absorver todas as informações para ter uma lista que a gente possa se olhar, né, que a gente possa se olhar a comissão técnica e dizer assim, cara, a gente não convocou, foi porque a gente não teve competência suficiente, fugiu alguma coisa, por uma ótica diferente. E, a partir desse momento, a gente começa a mergulhar, eu, particularmente, de uma forma direta, nas características do Japão, nas características da Inglaterra. Claro que eu sei de alguma coisa superficial, mas também eles ficam, todos os auxiliares, buscando essas informações, já fazendo decupagem, já fazendo o sistema tático, fazendo o que todas as equipes fazem. Eu soube de uma informação para vocês, que daqui a pouco foi conversar com a Joaquim Lau, e numa entrevista com uma pessoa da Crônica, ele disse assim, pô, tu quer saber como é que o Brasil, a bola parada do Brasil? Deu 3, 4 minutos, ele trouxe a impressão, ó, a bola parada dele defensiva é assim, a bola parada ofensiva é assim. Então, todo mundo faz esse acompanhamento. Nós vamos nos aprofundar agora, assim como o técnico da seleção japonesa em relação a nós. Tite, bom dia aqui no meio. Alexandre Losetti, no Globoesporte.com. Uma pergunta para você e uma para o Fernando, se possível. Do Fernando, eu gostaria de saber ainda sobre esse trabalho de observação dos clubes, se vocês vão dar algum tipo de guia aos clubes, um modelo a ser seguido para que... São 19 clubes participando, então eu imagino que cada um tenha o seu método de trabalho para que vocês não recebam de maneira tão diferente, assim, uniformizar mais isso, e se esses observadores vão ter algum tipo de... Eles podem viajar, de repente, para ver uma seleção, enfim, como é que vocês pensam sobre isso? E para você, Tite, você acho que 5 ou 6 entrevistas já seguidas que eu te ouço falar sobre a ideia de ver mais Fernandinho e Casemiro juntos. Você pretende fazer isso desde o começo de um jogo, colocá-los juntos como titulares, que você ainda não fez? E aí como é que ficaria uma formatação assim do seu time? Porque é difícil imaginar, por exemplo, o Paulinho posicionado numa linha de 3 à frente desses dois. O que você pensa em fazer isso desde o começo? Pode ligar. A ideia da observação que a gente vai fazer com os clubes é exatamente o que você falou. A gente criou um modelo para ter um padrão, uma referência, que é o mínimo que a gente espera da observação para a gente ter garantido isso e ter um critério ali comum entre os clubes. Mas, pelo nível de profissionais que a gente vai estar trabalhando nos clubes, que já tem experiência e tem outras formas também de análise, a gente não vetou o acréscimo de informação. Né? Como você citou, dentro de um clube ele está acostumado a fazer coisas diferentes, teve experiências diferentes, a gente não quer vetar isso pelo nível de profissional que a gente está tendo do outro lado e entende que pode agregar muito no processo de observação. Então, criamos um modelo do principal, do que a gente espera que tenha, mas não limitou a isso. Então, permite aos clubes o acréscimo de outros tipos de informação. E existe também a possibilidade, é claro, como o Edu colocou, o objetivo é não prejudicar também
a atuação dos profissionais nos clubes e tirar a melhor condição para os clubes das tarefas que eles já têm, mas em alguns momentos que forem possíveis, a possibilidade também de que viajem para fazer algum tipo de observação pode acontecer. A utilização dos dois ela vai ser agora, a partir dessa oportunidade, sim. Eu só tomo cuidado para não adiantar essa informação e colocar ela no condicional para que vejam os treinamentos, para que não haja problema de lesão e para que eu passe para os atletas antes e depois confirme com vocês. Mas continua no plano hipotético da coisa. É da utilização de Casimiro e Fernandinho juntos. E aí, uma coisa é a teoria e outra coisa é que o campo fala, né? O jogo fala. Às vezes, tu pensa uma determinada situação, mas tu tem que proporcionar para que o campo te dê essa condição de avaliação. Ela pode não ser na teoria com o Paulinho, mas pode ser. Ela pode não ser na teoria com o Renato Augusto, mas pode ser. Mas ela tendência de que seja com o Coutinho por dentro. A tendência maior, ajuste de peças, combinação de funções, né? E Fernandinho pelo lado esquerdo para fazer função parecida com a do Renato, de articulação, no que eu já conversei com o Fernandinho, para ele se sentir confortável, e Coutinho pela direita para ser o infiltrador e o jogador que possa chegar à frente. Pergunta tática na resposta tática. Então, das posições, funções que possam exercer. Ok, gente, muito obrigado.